E aí galera, com a série da Mulher Hulk se aproximando, resolvi trazer mais conteúdo sobre ela aqui pro canal. E uma das fases mais interessantes com certeza foi por volta das HQs da Mulher Hulk de 2004 e 2005, que teve conteúdo relacionado ao Tribunal Vivo. No capítulo 7, Jennifer foi convidada pelos Magistrati para conhecer o direito universal e a entidade do julgamento do multiverso, o que para ela foi uma das coisas mais incríveis que já aconteceram na sua vida. Seguindo adiante, podemos ver que foi a escolhida para presidir o Tribunal de Causas Cósmicas da Câmara Estelar. E detalhe, tudo com muito humor que é bem característico da personalidade dela. Ao decorrer do quadrinho, vários casos foram aparecendo, como por exemplo, pais que queriam o filho adorando deuses diferentes. A moça brincou dizendo que nesse caso bastava cortar a criança no meio. Para o desespero dela, foi exatamente o que fizeram. Por sorte, aquela raça é capaz de se regenerar e por isso o menino ficou bem. Na verdade, os dois meninos, porque o pai ficou com um e a mãe com o outro. O segundo caso foi de duas raças que não queriam dividir o mesmo planeta e por isso quase entraram em guerra, mas um dos lados preferiu não fazer isso. O terceiro foi justamente uma raça de reclusos, também conhecidos como eremitas. Ficaram furiosos porque um vigia os encontrou e começou a observação, mas não queriam de jeito nenhum, e no fim das contas, a solução foi esse vigia continuar com o trabalho dele, mas sem compartilhar as informações com as outras entidades. Enquanto isso, várias lutas aconteciam no planeta Escardon. Adam Warlock, com a ajuda da Gamora, escolhia vários pesos pesados para enfrentar o campeão. Até o Bill e o Gladiador tentaram, mas não conseguiram vencer. A ideia era derrotar o campeão para ver se deixava os habitantes em paz, mas como usava a joia do poder, nem a Jennifer conseguiu sair dali com a vitória na primeira tentativa. Por isso, ela refletiu muito e lembrou que sempre treinava transformada. Por isso, voltou atrás e treinou como uma mulher comum, porque de alguma forma aumentaria sua força em ambas as formas. Porém, como Adam comentou, depois de também ser nocauteado, nenhum dos pesos pesados poderia vencer alguém com a joia do poder, que torna seu usuário o poder encarnado. Por isso, antes da luta começar, os dois fizeram um acordo do campeão lutar sem essa fonte externa, e se ela vencesse, ele teria que abrir mão do governo daquele planeta. Quando ela tirou o roupão, surpreendeu porque parecia mais forte, bem mais musculosa, e foi nessa revanche que a heroína saiu com a vitória. Uma luta muito mais justa do que com alguém usando uma joia do infinito. Já no capítulo 12, Eros, mais conhecido como Star Fox, seria julgado em Titã, com a Serpente da Lua se conectando à mente dele. Porém, os Magistrati chegaram dizendo que aquilo não era certo. Eros devia ser julgado por alguém da Terra, já que cometeu os crimes por lá. E continuaram dizendo que podiam intervir porque são representantes do Tribunal Vivo. Cortando para a Terra, Jennifer foi convocada mais uma vez e no meio do caminho até estranhou o fato de estarem viajando pelo universo, já que da primeira vez foi um simples teletransporte. A verdade é que o destino deles era dentro dos limites do sistema solar, e quando ela ficou sabendo que era sobre o Eros, já ficou irritada, porque não tinha como ser imparcial se tratando dele. Então o tribunal apareceu afirmando que a heroína jurou servir para promover a lei universal, e é isso que vai fazer. O começo da conversa ficou meio assustadora, mas a entidade meio que deu uma lição, falando sobre as três faces. A semicoberta é a face da vingança, a descoberta é o julgamento justo, e a oculta representa o rosto da necessidade. Naquele momento, era o rosto da Jennifer, para lembrar que devemos julgar os outros como gostaríamos de ser julgados, não importando o custo. Chegando em Titã, o julgamento começou. De um lado, a defesa dizendo que o Eros era o melhor filho, um herói e homem que sente a felicidade em servir aos outros. Do outro lado, as revelações que sair com ele é muito divertido e que as mulheres se jogam aos braços de quem estiver ao lado dele, o que complicou ainda mais porque o julgamento era justamente sobre usar os poderes a fim de influenciar sentimentos, principalmente se tratando da sedução.
A próxima testemunha seria a Jennifer, e ela tentou ser imparcial, falando sobre a época que os dois eram parceiros de equipe. Foi nesse momento que ela descobriu que também foi influenciada, por isso quis acabar com ele, mas a Capitã Phyla-Vell não deixou. As duas quase lutaram, e Thanos chegou por meio de um portal querendo a oportunidade de falar sobre o irmão. Sabendo que o vilão é perigoso, elas deram um tempo e ficaram desconfiadas com aquilo. Então o Titã contou sobre quando eram crianças e o dia que Thanos matou uma criatura indefesa sem querer, porque não tinha noção da própria força. Eros, tentando tranquilizar, disse que a morte faz parte da vida e que deveria aceitá-la com todo o seu coração. Aí todo mundo já ligou isso a todas as maldades que Thanos fez ao longo da história. Seguindo adiante para Jennifer julgar corretamente, colocaram tanto ela quanto Eros na mente do Thanos, de modo que foram viajando através dos anos, e entendendo que aquele não era o verdadeiro. Era apenas um clone que colocou memórias falsas na mente do seu irmão, o que causou danos irreversíveis e por isso fez tantas coisas ruins. A Serpente da Lua concluiu que esses danos deixaram o dom dele fora de controle e até poderia desligá-los telepaticamente, mas até o momento não teria como desfazer, o que ele acabou aceitando. E chegando ao fim, no capítulo 20, muitas coisas aconteceram. Jennifer não era mais a Mulher Hulk, porque o Homem de Ferro injetou nanitas, inibidoras de poderes, e desligou durante o conflito do Hulk contra o mundo, tanto que ela abriu um processo contra ele querendo seus poderes de volta. Também ficou sabendo que seu chefe era o escrevente do Tribunal dos Magistrati, que enviou seu colega Stu para o mundo pato, quando o rapaz descobriu a verdade. Detalhe que isso aconteceu porque ele é um grande fã de quadrinhos e sabe tudo o que acontece na Marvel. Chegando no mundo pato, foi até o Pato Estranho que o enviou para o Nexo de todas as realidades, que fica na Flórida, e por fim pegou uma carona para casa com a super velocista Wise Kid. Voltando para Jennifer, aqui aconteceu o feito mais importante da sua história. Aquela raça eremita não ficou satisfeita com o Vigia e o maior medo deles era da Jennifer mudar de ideia. Então armaram todo um plano que no fim das contas surtiu no escrevente Vigiando e pouco depois encurralando pessoas próximas a ela com a intenção de se autodestruir e matar todo mundo. Foi no meio desse papo que ela contou que não trabalha mais com o Tribunal Vivo. Seu último ato com ele foi a entidade julgando o universo e ela servindo como defesa. A entidade tinha descoberto outro universo, mais limpo, simples e elegante. Por isso, pensou em substituir o principal que conhecemos. Naquele vazio temporal, a moça perdeu a noção do tempo, argumentando que o lar dela é lendário, cheio de personalidade e diversão, deixando claro que não era mais a juíza espacial e que os eremitas podiam ficar tranquilos. O robô das estrelas decidiu ir embora, justamente quando Stu chegou gritando para tomar cuidado, mas todo mundo já sabia e tinha resolvido. A surpresa veio no fim, quando o escrevente confirmou que os eremitas estavam seguros e podiam desligar sua sequência de destruição. Ele explodiu porque o planeta daquela raça foi invadido e eles foram exterminados. Mas e aí, curtiram? Ansiosos pela série? Não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sino das notificações para não perder os próximos. Podem deixar suas sugestões porque eu tô sempre de olho e assim fica mais fácil saber o tipo de conteúdo que querem por aqui. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, estão todas na descrição do vídeo. Até o próximo!